Bom dia de novo, gente. Vamos então só terminar aí o sistema respiratório, tá? Eu já libero vocês, tá ok? Eu vou começando já, eu sei que entrou pouca gente, mas assim a gente já vai terminando aí para vocês ficarem liberados. Vou compartilhar o slide aí, ó. Então a gente parou aqui, ó, falando do alvéolo pulmonar, tá? Que ele então tem os vasos sanguíneos, os capilares, ele é bem fininho, né? E aí, a hora que o oxigênio chega com o ar, vai para o sangue, e o gás carbônico faz o caminho contrário. Então, ele que faz as trocas gasosas, a hematose, tá? Aqui tá mostrando um pouco mais de detalhe dentro do alvéolo, então, um epitélio bem fininho, ó, para o oxigênio e para o sangue e o gás carbônico sair, certo? E aqui, então, um detalhe assim, né? Que se for, então, sangue arterial, a gente representa em vermelho, né? Então, aí esse sangue vai ser distribuído para o corpo, o oxigênio. Então, são milhões de alvéolos recebendo o oxigênio, de modo que, então, o sangue oxigenado vai para todas as células, certo? E aqui, ó, eu vou só fazer um parênteses, né? Porque como o alvéolo é muito fininho, e ele faz as trocas gasosas, no caso de pessoa que fuma, as partículas do cigarro vão ficando aderidas em todo o tubo respiratório, né? Boca, faringe, laringe, traqueia, que pode desenvolver câncer desses órgãos, mas nos alvéolos vai ficando fininho e vai ficando furadinho, vai destruindo o alvéolo. Aí ele não faz mais a troca gasosa. Por isso que a pessoa tem o quadro de enfisema pulmonar. O ar entra, né? De certa forma, mas ela não consegue levar o oxigênio para o sangue porque perde a área de contato com o alvéolo, certo? E aqui então ele está mostrando que essas trocas gasosas elas dependem basicamente do movimento respiratório. E esses movimentos respiratórios só acontecem com os músculos respiratórios que vão contrair, relaxar e vão fazer com que fique diferente a pressão dentro do pulmão, que é isso que eu falei que eu ia passar para vocês. Então veja, ó, vamos imaginar que aqui é o pulmão, ó, tá? Vou fazer simplesinho só para entender. Então aqui é na inspiração. Na inspiração, o que, que vai ter que acontecer? O diafragma que está aqui, ó, e os intercostais vão contrair. Então, os músculos respiratórios contraem. Quando o músculo respiratório contrai, aqui que tem aquela pleura que eu falei, que é aquela membrana que é um vácuo, ele puxa a pleura, porque ele contrai. Aí, quando ele puxa a pleura, não precisa explicar assim, né? Só fala que o diafragma contrai. Quando ele contrai, ele vai fazer com que a pressão interna do pulmão fique menor. Deixa eu só pôr que a Tainá entrou aqui, gente. A pressão interna do pulmão vai ficar menor, aí o ar vai entrar, porque ele fica a pressão menor que a de fora, aí o ar entra. Então o músculo contrai. Quando o ar for sair, ao contrário, o diafragma que está aqui relaxa, aí ele vai posicionar a pleura, que é a membrana do pulmão, em posição normal. Aí a pressão interna do pulmão fica maior que a de fora, e aí o ar sai. Então, por isso que eu falei, se quebrar a costela perfurar o pulmão, entrar água, entrar ar, sangue na pleura, não vai ser mais um vácuo. Aí a pressão de dentro e de fora se iguala, aí a pessoa não consegue mais fazer as trocas gasosas. Então é importante a contração e o relaxamento dos músculos respiratórios para manter a pressão do pulmão diferente. Então, para o ar entrar, ó, a pressão do pulmão tem que estar menor. E por que, que ela fica menor? Porque o músculo contrai. E para o ar sair, aí o músculo relaxa, a pressão do pulmão fica maior, aí expulsa o ar. Tá? Então, aí é muito comum eles perguntarem, o que, que acontece na inspiração? Então, na inspiração, os músculos respiratórios contraem, a pressão do pulmão fica menor, o volume da caixa torácica aumenta porque o ar está entrando. Na expiração é o contrário. Então, aqui é a expiração, ó. O músculo relaxa, a pressão do pulmão fica maior, o ar sai, o volume da caixa torácica diminui. Certo? Dá para perceber esse movimento. Quando você inspira, ó, a barriga funda, o músculo está contraído. Quando você solta o ar, a barriga volta ao normal, relaxa. Tá? E é nesse momento que vai mudar a pressão dentro do pulmão para a gente poder, então, conseguir expirar, né? Inspirar e expirar, certo? Aqui, então, tá mostrando isso, ó, certo?
Aqui o ar vai entrar, o volume da caixa torácica vai ficar maior, porque o diafragma está contraindo. Aqui o ar vai sair, o volume da caixa torácica diminui, o diafragma relaxa, certo? E sempre quando está entrando, a pressão do pulmão tem que ser menor. Quando está saindo, a pressão do pulmão tem que ser maior, tá? Então, aqui está mostrando que o diafragma contrai e relaxa junto com o intercostal para o ar entrar e sair, certo? Então, aqui eu coloquei tudo que acontece para você depois, se quem estiver fazendo esqueminha, né? Então, ó, o diafragma contrai, né? Aí a caixa torácica aumenta de volume, a pressão do pulmão diminui e o ar entra. Na expiração é o contrário, né? Aí o músculo vai relaxar, a pressão do pulmão vai ficar maior para o ar sair, certo? Então, a expiração é o contrário, aqui. Então, relaxa, o diafragma e a costela desce, a caixa torácica diminui de volume, a pressão do pulmão vai ficar maior para o ar sair, certo? Aqui, então, eu já tinha mostrado, né, a hematose, as trocas gasosas, lembrando que a hemoglobina se liga no oxigênio e no gás carbônico, e eventualmente a hemoglobina, que a gente já falou isso, ela pode se ligar, ó, no CO, que é o monóxido de carbono, e aí ela impede, o monóxido de carbono impede a hemoglobina de transportar oxigênio e a pessoa morre por asfixia. De onde vem o monóxido de carbono, o Ca? Principalmente da queima de combustíveis fósseis, né? Então, lugares muito poluídos que tem CO é perigoso, porque aí o CO se liga na hemoglobina e não transporta mais gás. A pessoa morre por asfixia, tá? Aqui é a hematose, então, a troca de gases entre o alvéolo e o sangue, né? E o transporte de oxigênio, ó. O que eu quero que vocês saibam? Que o oxigênio, a maior parte dele se liga na hemoglobina, ó. O oxigênio se liga na hemoglobina e a hemoglobina leva o oxigênio para o tecido, certo? Então, do alvéolo, o oxigênio chegou no alvéolo, vai para o sangue. Do sangue ele se liga na hemoglobina, aí a hemoglobina leva o oxigênio para o tecido. A maior parte do oxigênio, então, é transportado junto com a hemoglobina. O gás carbônico é só uma pequena parte que se liga na hemoglobina. O que vai acontecer com o gás carbônico? Ó, não precisa saber a reação química, mas o gás carbônico, a maior parte dele é transportado na forma de íons de bicarbonato. O que é isso? Ó, o gás carbônico se junta com a água e uma enzima que chama anidrase carbônica e forma ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico não pode circular no sangue, porque senão o pH do sangue fica ácido, né? Então ele vai ser quebrado. Essa reação química aqui, essa anidrase carbônica, ela quebra o ácido carbônico e forma íons de hidrogênio e íons de bicarbonato. E assim ele vai circular, ó. Então tá mostrando aqui, ó, o gás carbônico tá no alvéolo, desculpa, o gás carbônico sai do tecido, ó. Ele vai ser jogado no sangue. Aí ele vai reagir com a água e a anidrase carbônica. E aí ele vai formar íons de hidrogênio e íons de bicarbonato. Aí ele circula no sangue. Quando ele chegar no alvéolo, acontece a formação contrária, né? Forma íons de bicarbonato, água e gás carbônico. E aí o gás carbônico vai ser eliminado, certo? Então não precisa saber detalhes da reação química, eu só quero que vocês saibam que o oxigênio é transportado na maior parte pela hemoglobina. O gás carbônico, uma pequena parte pela hemoglobina e a maior parte, então, ele vai ser transportado na forma de íons de bicarbonato. Acontece uma reação química para ele ser transportado. Aí esse íons de bicarbonato se dissolve no plasma e vai transportar o gás carbônico até o alvéolo para ele ser eliminado, certo? Aqui eu coloquei alguns detalhezinhos, ó. A asma, o que é a asma? Quando os brônquios, os bronquíolos, eles vão diminuindo, eles têm vasoconstricção por conta de poeira, resíduos. Quem tem asma, né, principalmente nessa época, o vasinho que é fininho já fica mais fino ainda e o ar não passa. Por isso que tem pessoas que têm que usar bombinha para dilatar isso e para a respiração ficar normal. Só que a bombinha também é só por prescrição médica, né? Por quê? Porque muitas pessoas têm efeitos colaterais, né? Se você usar continuamente, dá vasodilatação e aí não pode, inclusive nos vasos sanguíneos, tá? Aqui a gente tem, então, problemas, ó, relacionados aqui, que é a pneumonia. Pneu vem de ar.
Então, quando bactérias se instalam naquela membrana que eu falei, que é a pleura, e começa a acumular líquidos, ar, e aí vai impedir as trocas gasosas, porque aí tira aquele vácuo. Pode ser por vírus, bactérias ou fungos. De qualquer forma, vai ter que tomar medicamento para matar a bactéria, para o organismo reabsorver esses resíduos que tem aí na pleura e o pulmão voltar a funcionar. Por isso que é grave, né? Pode matar, porque a pessoa para de ter a respiração normal. No caso, aí tem bactérias que afetam também as vias respiratórias, dando a tuberculose, que aí tem que tomar antibiótico, né? Que dá tosse contínua, com secreção e até sangramento, tá? Aqui, o cancro de pulmão tem a ver com cigarro, né? O tabagismo, né? As substâncias químicas do cigarro vai deixando o pulmão endurecido. Acho que todo mundo já ouviu falar que o pulmão do fumante é preto, né? Porque os resíduos vão endurecendo, podendo até desenvolver câncer. Não só no pulmão, como todos os canais aí do tubo respiratório, tá? E aí, para evitar tudo isso, o que a gente tem que fazer? Praticar exercícios físicos, evitar fumo, evitar áreas poluídas, preferir áreas urbanas, arborizadas, porque além de tudo, o ar é úmido, né? E aqui, só para lembrar vocês que a respiração também é controlada por uma área no cérebro chamada bulbo. Lembra disso? E o bulbo é involuntário, ele fica aqui, ó, na base do crânio. Aqui está o cérebro, o cerebelo e o bulbo. O bulbo controla movimentos respiratórios e coração, que são os movimentos involuntários. Então, o que acontece aqui? Ninguém consegue se matar fechando a respiração, porque a respiração é involuntária. Então, como que vai captar o estímulo? Ó, a gente vai captar o estímulo como? Pegando mais oxigênio. Por quê? Porque se parar de respirar, o bulbo imediatamente ele vai perceber o aumento de CO2 no sangue. Então, você não está inspirando, fechou o nariz, parou de respirar. Aumenta o gás carbônico no sangue. O bulbo percebe isso, porque o sangue vai ficar mais ácido. E aí, o que o bulbo vai fazer? Vai mandar o estímulo involuntário para o músculo diafragma intercostal contrair e você respirar. E aí, então, por isso que é involuntário. Aí você até aguenta um tempo, tem pessoas que treinam, né? Conseguem mais, conseguem menos. Mas uma vez que a taxa de gás carbônico aumenta no sangue, o bulbo capta isso por estímulos nervosos e manda estímulo para o intercostal e o diafragma contrair. Por isso, então, é um estímulo involuntário. Não tem como a gente controlar e nem se asfixiar sozinho, né? Ninguém tem. Eles chamam isso de anoxia, se é possível anoxia total. Não, porque o bulbo é que faz o controle e ele é involuntário, tá? Aqui eu coloquei, então, sobre o transporte de gases, ó, o oxigênio, 3% dele se dissolve no plasma, quando ele vai ser transportado, e 97% se liga na hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Aí, então, aqui está mostrando o glóbulo vermelho, cheio de hemoglobina, o oxigênio vai lá e se liga na hemoglobina e vai para o tecido. Aí a hemoglobina fica livre para pegar mais oxigênio, certo? O gás carbônico não. O gás carbônico, 9% se dissolve no plasma, 27% se liga na hemoglobina e 64%, ó, a maioria dele, forma os íons de bicarbonato que eu falei, que é a reação química com a anidrase carbônica, certo? Então, a maior parte do gás carbônico circula na forma de íons de bicarbonato. E o monóxido de carbono, que caso ele se ligue na hemoglobina, ela fica impedida de transportar oxigênio. Então, eu dei um exemplo assim para vocês já na aula, não sei se vocês lembram. Se eu tiver 1000 moléculas de oxigênio, 1000 hemoglobinas, então eu posso pegar todas as moléculas de oxigênio. Poderia, mas se eu tiver 1000 moléculas de CO, que é o monóxido de carbono, pode ter certeza, metade vai se ligar no oxigênio. Não, toda hemoglobina se liga no CO. Porque o monóxido de carbono, gente, ele deixa eu só colocar que a Vitória entrou aqui, gente. O monóxido de carbono, eles citam em números 210 vezes mais afim com a hemoglobina do que com o oxigênio. Então, se eu tiver CO, não vai se ligar no oxigênio. É que a gente não tem só 1000 hemoglobina, né? A gente tem muito mais, mas é só para dar um exemplo hipotético. Então, a hemoglobina se liga no CO,
E aí vai ter o quê? Morte por asfixia, porque a pessoa, ela não consegue levar oxigênio para as células, tá? Porque a hemoglobina está toda tomada com oxigênio. Isso aqui, ó, é um composto estável, ele não se solta. No caso da hemoglobina oxigênio, hemoglobina gás carbônico, a hemoglobina fica livre, uma vez que ela deixou o oxigênio no tecido e liberou o gás carbônico no alvéolo, ela fica livre. Com o CO, não. Ela vai ficar sem essa capacidade de transporte. Por isso que o CO é uma substância bem preocupante, tá? E aqui eu pus aqui, ó, para quem gosta de química, né? Então, você tem lá o gás carbônico, ele se combina com a água, junto com a anidrase carbônica e forma o ácido carbônico. Aí, o ácido carbônico é dissociado e forma íons de hidrogênio e bicarbonato, né? E aí, então, ele vai ser transformado na forma de íons de bicarbonato. Quando chega no alvéolo, a reação é contrária, aí forma gás carbônico e água, o gás carbônico é eliminado, por isso que quando a gente expira, sai vapor de água também, porque forma água no alvéolo por causa dessa reação química, certo? E aí, então, a gente mantém o nosso equilíbrio na respiração, certo? Então, ó, eu sei que daria tempo até da gente estar começando a outra parte, né? Mas eu vou parar por aqui. Tá? Então, a gente fez sistema respiratório, tá ótimo. Lembra só que ficou faltando, então, a última aula da frente E, que eu vou voltar, que eu acho que no dia 22 eu consigo pegar os exercícios na plataforma para comentar com vocês, que eu acho que fica bem mais fácil. E aí, então, depois a gente dá continuidade aí no sistema circulatório. Lembra que, então, hoje a gente fez a apostila 6, para quem não estava na outra aula, né? Acho que o João Lucas não estava. Então, a gente fez a apostila 6, a aula 11, só que eu não acabei a aula 11 porque tem circulação junto. Então, dia 22 a gente faz a aula da genética de populações e acaba a aula 11. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então tá bom, gente, ó. Bom Ah, descanso. Oi, pode tem falar? como, tem como você já enviar o PDF agora pra gente ir copiando? Eu ia mandar, eu esqueci, né? Aí eu entro na aula do segundo e eu esqueço de mandar para vocês. Vou mandar já, tá? Vou mandar então, Tá, obrigada. tá bom? Então, tchau, gente. Bom fim de semana, bom descanso a semana que vem. Dia 22 a gente se encontra, tá bom? Tchau, bom final de semana também. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Tchau.